E vem selando o grupo eleito, amém? Então, irmãos, franca, a palavra franca já quer dizer graça, né? Já quer dizer graça, não é verdade? E a palavra de Deus é que nos oferece graça para esse dia em que estamos vivendo. A palavra de Deus manifesta em carne, amém? Então, com toda a nossa reverência, com toda a nossa atenção nesta noite, vamos dar lugar à palavra de Deus, né? As crianças bem comportadinhas, ouvindo o pastor, né? Sem agitar muito, amém? Que Deus possa abençoar a cada um e a cada uma que entrou aqui nesta noite, amém? Somente crer, irmãos. Somente crer. Somente. Grande Criador, te damos graças por poder conseguir crer num tempo de tanta ignorância, de tanta incredulidade, mas nós cremos. E te dou graças por crer naquilo que o Senhor já fez, revelando a sua palavra ao seu profeta. E nós desejamos seguir com esta mensagem até o fim, mostrando que verdadeiramente cremos naquilo que o seu profeta pregou, porque o Senhor falou através dele. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. É bom para mim e para vocês, não é? Bom estar aqui. Eu creio que todos nós somos beneficiados com a palavra. O que é mais importante, quando conseguimos dar mais valor à palavra do que qualquer outra coisa, estamos bem. O dia que começarmos a dar valor a coisas que são inferiores à palavra, e darmos valor àquilo ao invés da palavra, começamos a perder a jornada. Mas eu creio que nós estamos em um bom tempo de dar valor a esta palavra. Amém? Vamos preparando aí, 1 Reis, capítulo 22, versículos 5 a 7. Eu quero falar com vocês um pouquinho dentro desta revelação que o profeta pregou. E hoje eu vou ler uma parte da mensagem, Retorno e Jubileu, pregada pelo profeta, uma grande mensagem, né? Sempre a mensagem do profeta é tremenda. É 1 Reis 22, versos 5 ao 7. A mensagem que eu vou ler hoje, ela é de 22 de novembro de 1962, Retorno e Jubileu, Shreveport, Louisiana, os Estados Unidos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra para esta leitura. Agradecemos a cada um de vocês que vem. Irmão Ademir, que toma conta aqui do trabalho, irmão Moisés já cantando também, ajudando. Cada um de vocês que faz alguma coisa, certo? Dentro da simplicidade, daquilo que sabe e sempre dentro daquela submissão. Eu gosto muito de ver isso. O nosso povo é bem ordeiro. Muito bom. Não precisa falar muito. Eles já sabem a posição de cada um deles, certo? E cada um de nós que temos uma oportunidade é por graça, certo? O que eu prego é por graça. Vocês falam um pouquinho, cantam, é por graça. Nenhum merece. Não é pensar que eu mereço, eu tenho dom. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Mas a gente está aqui para ser agradecido a Deus. Amém.
1 Reis 22, verso 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: ide à peleja contra Ramote e Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Senhor Jesus, pedimos que enquanto falamos da sua palavra, que o seu povo possa absorver toda esta verdade, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. Vamos pensar um pouquinho um tópico que o irmão Brana deixou aqui, em companhia errada. A pior coisa que existe é ter uma companhia errada e ser uma companhia errada. Você sabe que isso até no casamento. Ter o marido errado ou a mulher errada dentro do casamento é difícil. O lar vai, você vai pela fé. Agora, quando estão caminhando na companhia certa, isto vai bem. Tanto faz você com Cristo, Cristo e a igreja, tudo tem que estar em boa companhia. A companhia errada não serve lugar algum. É difícil. Contudo, aqui na terra, nós vamos vencendo. Se há uma companhia errada, o profeta disse: você tem uma companheira errada nesta vida, do outro lado, não a terá. É só nessa vida. Toda companhia errada que tem nesta vida. Quer dizer, você não acertou na hora de dar o tiro, a mira não estava bem ou você não estava bem para mirar. Então, deu o tiro errado. A vida inteira, nós todos devemos ainda rogar. A esposa roga pelo marido, o marido roga, pede a Deus pela esposa. Mas a gente sabe que é uma luta nesta terra, uma companhia errada. Quando a companhia está certa, que é aquela esposa, ainda que ela não é uma cristã, mas ela não maldiz, não fala nada, prepara suas roupas. Oh, hoje tem culto, ela até te ajuda, hoje tem reunião. Vai à sua reunião. Isso é muito bom, o marido fazendo a mesma coisa, um bom papel. Essas pessoas, pelo que nós lemos na mensagem, elas terão uma recompensa no final. Não digo que elas irão no rapto. Para arrebatamento, é um povo especial. Para arrebatamento, até nós aqui, que ficamos sempre cultuando a Deus, a peneira é grande. Para arrebatamento. Agora, para salvação, salvação comum, para salvação pelas obras, as pessoas que foram boas para nós. Alguém não é boa para vocês, por quê? Vocês são os bons? Reconhecendo quem nós somos. Quem foi bom para Jesus se salvou. Quem foi bom para William Brana se salvou. Porque quem não foi, meu irmão, morria quase no estalo. As pessoas que foram más para o profeta, elas pereciam logo em seguida. O que fizemos, Billy? Aquele homem que falou contra, sepultamos ele a semana passada. Você ainda ajuda a sepultar ainda. Certo? É o que acontece. Mas, se as pessoas são boas, se as pessoas ainda agradam, elas não entendem a mensagem, mas elas são um auxílio, tem uma recompensa para isso. Isso eu leio na mensagem. Vocês podem ler a Era de Sardes, você vai ver como que o irmão Brana ensina isso, que as pessoas ainda são recompensadas lá no final. Mas nós estamos pensando aqui, quando eu li essa parte, sempre me toca a mexer. O profeta diz: Josafá, um bom homem em companhia errada. É um bom homem, mas numa companhia errada. Agora,
pensa bem, como que Josafá podia saber que ele estava numa companhia errada? E ele estava na companhia do rei. É difícil. Ele sabe, o rei está errado. Então ele achava que ele estava bem. Ele era um homem justo, era um homem bom, Josafá. Mas estava na companhia de Acabe. E Acabe não gostava da voz de Deus. Não gostava da manifestação de Deus. Tinha um homem no reinado dele, que ele não gostava. Ele gostava de 400. Falava o que ele falava. E na verdade é bom. Se você notar, eu quero fazer um paralelo aqui dos dois lados. É bom ter uma esposa que você fala e ela fala a mesma voz que você fala. É bom. Cristo é assim, ele fala, a igreja fala igual. Já Cristo não gostou de Laodiceia, porque ela pôs ele até fora da era. Mas com ele sair fora da era, ele nos salvou. Olha para você ver, os judeus pôs Cristo fora, ele salvou os gentios. Agora os gentios pôs Cristo fora, ele salvou os eleitos. É sempre tendo uma vazão para um trabalho de Deus. É bom a gente ver isso, como Deus vai trabalhando e permitindo que coisas aconteçam para que possa manifestar aquilo que ele tem que fazer a favor dos seus filhos. Então, a gente vê esta manifestação e esta companhia. Quando você tem uma boa companhia, você reconhece esta companhia, seja um irmão, seja uma irmã, que hoje tem que saber com quem anda. Não é apenas o ditado, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Não é só o ditado, você tem que saber mesmo. Você que tem que saber, você não tem que falar para ninguém. Você que tem que saber com quem anda. Tem coisas que é tão complicada, irmãos. Que o irmão Brana atendeu um homem e esse homem chegou para o irmão Brana e chamou ele de Jesus Cristo. O que o irmão Brana fez? Deus deu um discernimento para o irmão Brana. Teve que falar para ele. Você sabe uma coisa? Você pousou num hotel e na noite anterior, um homem que crê como você pousou naquele quarto, na mesma cama, e você foi dormir lá e não orou. E o mesmo espírito que estava nele passou para você. Por isso você está fazendo a mesma coisa. A companhia errada, sem saber, você deitou numa cama que o indivíduo que cria errado no profeta tinha deitado. E por incrível, vai orar, não faz oração. Ou vai deitar, não faz oração. Eu deitei e não orei. O mesmo espírito pegou. São espíritos que estão por todo lado. Espíritos estão dentro de casa, espíritos estão na rua, espíritos estão nos hotéis, espíritos estão nas lojas, até nas roupas que as senhoras compram. Você pode ver aquelas coisas que vocês chegam lá e gostam, e é em desacordo com a palavra, são espíritos. Aqueles espíritos eu vou esperar na loja tal, porque eu escutei que ela vai lá comprar roupa hoje. Os espíritos vão na loja, primeiro que você. Prepara as roupas próprias para quem gosta daquele estilo. Prepara os sapatos próprios para quem gosta daquilo. Vocês podem não entender isso, mas é a forma de Satanás trabalhar. É o único meio que ele tem, porque ele já não acerta mais o eleito. Ele está no seu último cartucho e ele não dá conta. E o eleito sabe em quem crê. O eleito está seguro na palavra. O eleito está procurando a boa companhia em tudo. Por isso, cada coisa que se ouve, se não é correto, não diga amém. Se não é verdade, não apoie a pessoa que fale. Seja eu, seja qualquer pregador, seja qualquer irmão. Não apoie, porque você estará apoiando uma mentira. Seja franco, porque é disso que Deus gosta. Porque senão você engana os outros e você está sendo enganado. E não pode. Então vamos aqui nesta companhia correta, porque companhia errada é tão terrível. Josafá, um bom homem, na companhia errada. Vamos conversar um pouquinho aqui, como pai a filhos.
Vamos aqui para ver o que Deus tem para nós dentro desse estudo. Que irmão Brana, falando sobre isto, a Bíblia tem um estudo, só isso aqui que eu li, dá um estudo tremendo. Um homem, só tinha um homem no país que Deus falava com ele. E aquele homem, o rei não gostava dele. Só tinha um homem no país. Só tinha um homem no reinado. Só um homem. E o rei não gostava dele. E aquele homem era a boca de Deus. E os outros não gostavam dele. Então, quando Josafá ouviu dos 400 profetas de Baal, quando ele perguntou, nós vamos subir contra Ramote e Gileade? Os 400 disseram, pode subir, rei. Esses são os puxa do rei. Pode subir, rei. Tudo bem. Olha, e toma o nome de Deus. O Senhor entrega essa cidade nas suas mãos. O Acabe sentiu bem. Josafá, o irmão Brana diz aqui no parágrafo 79, ele diz ele era um homem espiritual, Josafá. Aí ele diz, olha, o melhor que se faz é ver se tem mais um aí. Mas já tinha 400, já examinou 400. Como é que você quer mais um ainda, rapaz? O sincero quer mais um. Mas já ouviu 400, mas não tem mais um. Esses 400 é um. 400 é um. Eu quero mais um. Josafá era espiritual. Porque se você tem 400 que falam uma coisa só, eu quero um. Aí Acabe tinha assim. Ele diz, eu tenho um aqui. Mas eu o odeio. Vocês vão ler ali, capítulo 22, vocês vão ver ele dizer, eu o odeio. Porque ele não fala bem de mim. Cada vez que ele profetiza, ele fala mal. Quem falava bem do rei eram os 400. O rei dizia, eu quero subir contra Ramote e Gileade. E vocês? Rei, pode subir. O senhor entrega a cidade na sua mão. Aí Josafá, sincero, mas estava em companhia errada. Homem bom, mas numa companhia errada. Na companhia do rei. Mas ele expôs seu pensamento. Não tem mais um aí para nós consultar? Tem. Acabe diz, tem um, mas eu odeio. Aí Josafá diz, não fala o rei assim. Chama o homem lá. Aí foram chamar o rapaz. Irmãos, o problema agora é o mensageiro. O mensageiro vai chamar a Micaías, conhecido também por Mica, que é a abreviação de Micaías, conforme a tradução da sua Bíblia. Então, Micaías recebeu os mensageiros do rei. E o que os mensageiros do rei foram levar para ele? Escuta aqui, deixa eu falar a segunda Bíblia. Daqui a pouco nós chegamos lá. E o mensageiro que foi chamar a Mica, falou-lhe dizendo, capítulo 22, verso 13 de 1 Reis. Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. E já chegaram dando ordem. Já chegaram dando conselho. Ao invés de chamar o homem, deixar Deus falar em silêncio. Não. Olha, nós queremos te avisar que 400 já falou coisa boa para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala igual a esses 400. E fala bem. Porém, Mica disse, vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Amém. Irmãos, está faltando gente que tenha sinceridade para saber que o que o profeta falou foi Deus quem falou. Irmão Brana, ele falou em várias mensagens, o único lugar provido por Deus para adoração 222, tradução de Goiânia, o Deus escondido e revelado em simplicidade 54, tradução de Goiânia, ele reforça isso. Ele diz, não diga nada mais do que eu tenho dito, porque não sou eu quem digo, é Ele quem diz. Isso para mim é a voz de Deus, como Micaías tinha
aquela voz para dizer, mesmo ouvindo os demais, fala igual a um de nós. Mas para que mais um falar igual? Para dar 401? Não. Eu vou falar o que o Senhor pôr na minha boca. Eu queria que vocês entendessem isso, é o que Deus pôr na minha boca. Irmãos, Deus, olha aqui, Deus Espírito pôs na boca do Deus em carne. As pessoas não entendem muitas vezes a mensagem e parte para um lado, o outro fica quem? O outro vai além. Mas nós não podemos parar de pregar isso. O Deus Espírito pôs as palavras na boca do Deus em carne, Jesus Cristo. E ele falou. O Deus Espírito pôs as palavras na boca de Deus em carne no entardecer. E Brana falou. Era o Deus Espírito usando um corpo para ele poder falar. Se você quer ver Deus, o irmão Brana diz, Deus não tem outras mãos senão as minhas e as suas. E se você puder, você discute com o irmão Brana. Você diz, não, irmão Brana, Deus tem as mãos de Jesus. Como é que não tem? Ele não tem mãos. Só tem as minhas e as suas. Aí você vai ver que você se encontrará lutando contra um profeta e lutando contra Deus. Porque o próprio irmão Brana mostrou que quando Jesus foi assunto ao céu, ele voltou ao Pai. E ele diz, voltar ao Pai é voltar na condição de origem, de coluna de fogo, de logos. Então ele não tem mãos. Ele tem que trabalhar através das minhas mãos. Por isso ele entra no corpo humano. Aquele Jesus voltou à coluna de fogo. E se você quer ver capítulo 9 de Atos e 22 também de Atos, você vai ver que quando Jesus Cristo apareceu para Saulo, que jeito que ele apareceu? Na coluna de fogo que guiou Israel. Ele tinha voltado à coluna de fogo. A hora que Saulo viu uma coluna de fogo, diz, quem és tu, Senhor? Ele sabia. O irmão Brana vem e diz, um judeu não chamaria aquilo de Senhor se ele não tivesse certeza que era o Todo-Poderoso. Então ele chamou de Senhor, mas aquele Senhor era o quê? Uma coluna de fogo. Então provou o que Jesus diz, vim de Deus e volto para Deus. Quer dizer, vim de Deus e me fiz carne. Agora saio da carne e volto a Espírito. Volto a Deus. Quer dizer, volto a Espírito. E se alguma vez você quiser vê-lo, ver Jesus, você tinha que olhar agora, depois que ele saiu daqui, você tinha que olhar em Pedro, tinha que olhar em Paulo, tinha que olhar em Tiago, e assim por diante. E se você quiser ver Deus hoje, tem que olhar em mim, tem que olhar no seu irmão, na sua irmã. Você vai ver Deus caminhando aqui na terra, outra vez. Agora eu sei que nós paramos um pouquinho, espera lá, mas Deus não faz o que eu faço. Aí você tem que ver o que é que você faz, que não pode Deus estar materializado em você, Deus estar encarnado em você, porque Deus não vive em má companhia. Josafá viveu em má companhia, ele arrumou uma companhia, ele era o rei e ele ficou em má companhia, mas Deus não. Você só pode estar com Deus e Deus estar com você, se nossos feitos, se nossas palavras, nossas ações combinar com a palavra de Deus. Senão, Deus não está em nós. Não temos mãos dele, não temos olhos dele. Porque o profeta diz, Deus não tem outros olhos, senão os meus e os seus. Deus não tem outras mãos, senão as minhas e as suas. E aí ele pregou, Deus caminhando em dois pés em você. É uma honra para o homem, sabe? Deus caminhando em dois pés em mim. Aí, e sabe o que é para fazer? Você ir para um cantinho e dizer, meu Deus, o Senhor é muito bom. Me ajuda. Faça de mim o homem que devo ser. A mulher deve dizer, Senhor, faça de mim a esposa que eu tenho que ser. Para o Senhor estar em mim, lá, lavando roupa, areando as louças, cuidando dos filhos, cuidando do esposo. Faça de mim a esposa que eu preciso ser, porque eu quero ser aquela que vive na sua companhia. Deus com você na companhia dele. Josafá, descubra isto, meus irmãos, porque estas coisas são boas.
eu quero mais um. Já tivemos tanto. Tivemos os pentecostais, tivemos os luteranos, os wesleyanos, os pentecostais. E naquele tempo, o eleito, algum justo, estava dizendo, mas não tem mais um? Está aqui, não tem mais um? Eu estou precisando de mais. Não, mas o que você quer além dos pentecostais? Porque além dos luteranos, então você podia desejar mais. Aí vieram os wesleyanos com a santificação. Depois dos wesleyanos, mas não tem mais um? Mas tem os pentecostais. Mas depois dos pentecostais, você procurar mais um, você sabe que os pentecostais são laodiceanos e eles não aceitam mais ninguém. Eles não creem mais ninguém. Para eles, é o que Deus deu para eles no início do século XX, e eles falarem em línguas, curar enfermos, expulsar demônios, dizer, o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Para eles, acabou, não tem mais um. Mas o eleito estava naquele tempo perguntando, Senhor, mas não tem mais um? Depois desse pentecostalismo, não tem mais um. Eu vivi por volta do ano 70, e a gente vivia orando a Deus, fazendo vigília, pedindo alguma coisa. A gente tinha tanta coisa boa, orava pelos enfermos, e fazia tantos sinais, tinha tanto testemunho, mas a gente estava esperando mais alguma coisa. Não tem alguma coisa melhor? Vai vir alguma coisa. Aí veio a mensagem. E por incrível que pareça, quando a mensagem veio, eu parecia que eu estava completado em 1973. Agora acabou. Agora o que Deus tinha que fazer já fez. Eu pensei, agora eu estou feito. A mensagem que eu tenho, eu posso enfrentar. Posso lutar. E eu enfrentei mesmo. E preguei contra a Trindade, e me levaram na delegacia, e eu permaneci firme, e testifiquei. Isso em 1973. Certo? E eu permaneci, e crendo naquilo ali, e os outros nem entendiam como era. E eu cria e defendia aquilo ali. Ele disse, está muito bom. Mas depois de 73, passou uns anos, a gente ficava assim, oh Deus, precisamos de mais poder. Mas por quê? Você não tinha recebido tudo já? Por que você espera mais alguma coisa? Oh, nós temos, Senhor. A gente não sabia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora eu sei. Graças a Deus. Eu não sabia que Deus era um, pensava que era três. Eu pensava tanto que era três, irmãos, naquele tempo, em 1970. Eu pensava tanto que era três, que eu orava para Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e falava os três títulos, porque eu ficava pensando assim, não pode ficar com raiva de mim. Então já vou falar nos três de uma vez. Certo? Aí não tinha luz, a hora que veio a luz, a hora que a luz chegou da deidade, que a gente ficou conhecendo que Deus é um, e que aquilo apenas era título de uma só personalidade. Deus, Espírito, veio em carne e chamou Jesus. E aí Jesus era Deus conosco. Não tinha outro Deus no céu, ele estava na terra agora. Jesus Cristo era Deus conosco. Isaías 7,14, 9, 6, estava tudo cumprido ali. Aquele menino que nos foi dado estava perfeito. Graças a Deus. Foi, tá bom, batismo em nome de Jesus Cristo. Tá bom demais. Aquilo foi o que eu amei naqueles dias e regozijei. Ó, tem um profeta. É três coisas, irmãos. Você crê na deidade, você prega que é um só Deus, você crê que Deus mandou um profeta nesse tempo final. Isso daí é tão tremendo, e vem a mensagem da restauração de todas as coisas. Você diz, eu creio no profeta. Creio no profeta, creio num só Deus e creio no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu fiquei firme. Para mim tinha tudo. Aí passou uns anos, eu comecei a clamar, precisava mais poder, Senhor. Está precisando de mais coisa. Não tem mais alguma coisa ainda não? Aí vinha aquelas crenças, não, vai haver ainda a terceira etapa, vai vir ainda o grande estrondo, e os 7 trovões vai ser revelado. Aí eu estou sabendo, precisa de vir alguma coisa. Precisa de vir porque o que eu tenho aqui não está bom ainda não. Está faltando uma coisa, ainda falta uma coisa. Eu preciso de mais algo. Preciso. E aí chegou na hora. Quando eu descobri, por volta do ano 2000, eu descobri que tudo estava revelado e que o mais um que precisava agora era ter coragem de pregar que já estava tudo revelado. E que os 7 trovões já tinham sido revelados. Olha, eu preguei muito tempo que os trovões foram revelados, mas eu não sabia direito o que era.
Preguei. Isso é muito bom você pregar assim. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Então os trovões foram revelados. Mas o que são os trovões? Ah, os trovões é a voz de Deus. Até aí você sabe, mas não sabe mais nada depois. E vamos pregar. Mas daqui a pouco você sente, está faltando algo. Aí chegou a terceira etapa. Falei, meu Deus. E aí começou, a era terminou. Muito bem. O último eleito entrou. Olha, a coisa foi chegando. O cordeiro saiu do trono. Tomou o livro, converteu em leão, revelou os seus 7 selos. Aí que eu vi. Irmãos, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Lá, por volta da mensagem do profeta, quando o próprio irmão Brana estava esperando mais um, você lê o 7º selo, 172, ele diz assim, o que eu estou pregando agora pode muito bem servir de alicerce, de base, para quando esta pessoa vier. Ele era a pessoa do 7º selo. Ele era. Mas o que eu estou pregando pode servir de base para quando ele vier. Por quê? Porque a mensagem era tão simples, irmão. O mistério era tão simples que o próprio irmão Brana achava que precisava de um outro vir falar. A simplicidade, porque ele já estava pregando o 7º selo. E Deus falava para ele, diga para eles, vigie bem o 7º. Vigie bem o 7º. E ele pregava para os outros, vigia o 7º. Agora, ele dizia que havia um 7º mensageiro. O 7º mensageiro viria e revelaria. Ele tomará os cabos soltos que Lutero, o Wesley e os pentecostais não deram conta. E ele vai ajuntar esses cabos soltos e vai unir os cabos soltos e vai formar uma luz. A luz do entardecer. Isso vai acontecer. E ele estava pregando aquela mensagem, era ele quem estava unindo os cabos soltos, ele pregou a revelação dos 7 selos, e ainda esperando uma pessoa, um grande que viesse. Porque a coisa é tão simples, é tão grande, mas é tão simples que estava num homem apenas. Amém. Deixa eu deixar as coisas, porque sempre a pessoa escuta uma mensagem e não escuta outra. Então, quando eu falo que o irmão Brana era o 7º selo, eu tenho que provar que ele era. Certo? Então, eu gosto de provar, através do próprio 7º selo, 152, que o irmão Brana diz que aquele 7º anjo da constelação era o que tinha o 7º selo. No 202 do 7º selo, ele diz, aquele anjo voou para mim. Então, quem é que tinha o 7º selo? Vocês notaram? Logo, ele prega a mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, 101. Tradução de Goiânia, 207, tradução da Voz de Deus, e ele faz uma pergunta para as pessoas. Vocês notaram quando aquele 7º anjo estava descendo e se materializando? Eu já pensei nisso, já olhei na foto muitas vezes, nunca vi esse anjo descendo e se materializando. E ele perguntava, vocês notaram? Quem havia notado era o profeta. Ele viu aquele 7º anjo espiritual descendo e se materializando. Como que ele desceu e se materializou? Pois ele, o próprio irmão Brana, que é o anjo natural, foi levado até naquela nuvem. E depois aquele anjo veio e materializou nele, desceu na terra, pisou na terra, pisou no mar. E ali estava 2 acontecimentos. O 7º anjo descendo e se materializando, e Cristo, o anjo forte, do capítulo 10, verso 1, também descendo e pisando no mar, que é entre gentes, e pisando na terra, que era se encarnando. Tudo acontece no mesmo momento. Aquilo acontece na mesma hora. São acontecimentos que você deve notar que a coisa veio do céu naquele momento, em 1963, 28 de fevereiro, no entardecer, às 18h10, horário da mensagem do profeta. O mensageiro do entardecer. E ele mesmo é quem estava pregando aquela mensagem, sendo ele a encarnação daquele anjo que estava como 7º naquela pirâmide e como uma encarnação daquele anjo forte que desceu do céu e pisou no mar e na terra. Amém? A gente sabe destas coisas que as pessoas passaram pregando e criticando nós, porque nós dissemos que o irmão Brana estava naquela nuvem. O irmão Brana que fala, eu tenho culpa disso? Eu tenho culpa deles não ter visto isso? Qual a atração sobre a montanha 150? Irmão Brana diz, eles estavam lá no Monte Lemon, fotografando
esta nuvem e não viram quando nós estávamos. Ele pôs nós. Ele não diz eles. Eles não viram quando estávamos flutuando no ar. Ele estava tirando fotografia, mas não viram. Ali estava flutuando no ar, William Branham flutuando no ar, os 7 anjos flutuando no ar, o anjo forte flutuando no ar, porque estava tudo acima do Monte Pôr do Sol, naquela nuvem. Mas quando eles tiraram a foto, eles não viram. O que eu admiro é que os pregadores hoje, com a foto na mão, com a mensagem na mão, você fala, ele diz que não, que o irmão Branham não estava lá, sendo que o irmão Branham diz que estava. Agora eu vou crer em quem? Vou crer no irmão Branham. O irmão Branham diz que estava, eu tenho mensagem para isso, e estava lá, estávamos flutuando no ar. Então foi a manifestação de Deus. Irmãos, que companhia. Guarda bem, eu quero pegar isso daqui do Josafá, por ser um bom homem, está em mal companhia, a companhia errada, mas pegar também a boa companhia. Deus precisava de uma companhia. Deus precisava. O 7º anjo daquela constelação precisava da sua companhia. E você sabe que você tem um anjo? Já sabia. Sabe disso, né? Você tem um anjo. O irmão Branham diz, só os redimidos têm anjos. Então é que a gente pensa que todo mundo tem. Tem anjo mau. Mas ele diz assim, só os redimidos têm anjo. Então você tem um anjo. E Branham estava mostrando qual era o anjo dele. Era o anjo, o 7º anjo do 7º selo. Certo? Senhores, esse é o tempo 204 a 206. Ele diz que cada anjo daquele das 7 eras da igreja representava um selo. Então, quem era aquele 7º anjo e representava qual selo? Tudo está claro para nós. Amém? Você serve para ser companhia para Deus nesse dia? Você pensa que Deus toma qualquer um para ser sua companhia? Estava pensando num casamento, tem hora que o rapaz e a moça é assim, olha, não aparece, vai o primeiro que aparecer. A primeira moça que brota na igreja, vamos casar, vamos lá. Sentir de Deus. Esse sentimento é terrível. E logo a moça diz a mesma coisa, aparece um rapaz, está difícil para casar. Aí apareceu um rapaz, olha, é Deus que mandou para mim. Já veio do céu, caiu do céu. Certo? As pessoas pensam numa companhia dessa forma. E você deveria examinar a própria Escritura e ver que você deveria esperar com paciência, orar a Deus, mas quando a carne está precisando de um casamento, é difícil até a oração. E quando a pessoa, só de olhar na outra já gostou, não examina se tem nariz grande, boca grande, orelha torta, não examina. Não, eu estou falando uma coisa que tem hora que as pessoas não examinam. Depois que casa, começa a prestar atenção. Sua orelha é grande, né? Você não viu isso daí quando nós estávamos namorando? Não, eu não tinha percebido, não. Não, isso é uma verdade. Se você começar a notar a coisa agora, aí você vai ver. Mas o que é isso? É que não se vê. Antes você não vê. Aí depois começa a enxergar as coisas. Jesus não é assim, não. Jesus já olhou e viu. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando estávamos tortos. Quando estávamos tortos, Ele morreu, Ele verteu sangue para poder nos redimir e apagar todos os nossos pecados, pôr no mar de esquecimento, ao ponto que Ele mesmo nunca mais lembra de nossos pecados. Você vê o quanto que nós somos fracos, irmãos? Um irmão peca contra nós, você me perdoa, irmão? Sim, eu te perdoo, mas não cai noutra não, viu? Você pensou bem se Deus pegasse nós assim? A gente chega, ô Jesus, tem misericórdia, o Senhor perdoa. Ele diz, sim, eu vou te perdoar, mas cuidado, viu? Jesus não é Hitler não, irmãos. A coisa não é assim não. Quando você pede perdão para Ele, Ele já tem tudo. O sangue já foi vertido, a oferta já foi feita. Eu só estou esperando você chegar, filha. Filho, só estou esperando você chegar, que você abra a boca. Já está perdoado. Aquele coração mais tranquilo, isso é Deus.
Agora, isso daí é para nós aprendermos que os homens, diz o profeta, não esquece. Eles perdoam, mas não esquecem. Mas Deus é tão grande que Ele perdoa e esquece. Os nossos pecados foram colocados no mar de esquecimento. Então, não é que agora eu vou pecar, eu vou falhar, porque já não tem pecado mais mesmo. Nenhum cristão deseja pecar. Por isso que Deus não considera ele um pecador. Como pode pecar, tendo por dentro, diz São João, o Deus impecável? Você tem por dentro o eterno, aquele que já tem apagado suas transgressões, que tem te perdoado. Você não tem jeito nem de pecar mais. Cada coisa que aparece, você não quer fazer o mal. É como aquela moça que casou com um rapaz novo convertido e falou para ele, falou, ô querido, você é muito novo convertido e onde você vai trabalhar, talvez tenha alguns problemas lá. Se você cair, tiver algum problema, não fica por lá não. Venha para casa, porque eu te amo, eu estou aqui te esperando. Uma mulher dessa? Parece que é difícil achar. Se você fizer alguma coisa, você chega que eu vou te meter o pau. Quantas mulheres... O marido também fala, você faz a coisa errada para você ver que eu vou arrumar com você. Não. Mas ali o irmão Brena não contou à toa esses testemunhos, irmãos. Esses testemunhos que o irmão Brena contou é porque é uma realidade. Entendeu? É uma realidade. E aquele moço enfrentava problema, e quando ele enfrentava problema, ele parava e dizia... Como que eu posso pecar contra um tão grande amor? Ela disse que me perdoa, eu posso errar aqui, eu posso voltar para casa. Ela falou que não vai me jogar para a rua. Então ele não conseguia fazer a coisa errada. Um novo convertido, mas consciente. Assim, quando o irmão Brana conta essas coisas, é para mostrar que o eleito é desse jeito. Ele é consciente, não é porque Deus me pôs nesse mundo e diz, olha, você já é meu. O que você fizer, você pode vir a mim, que eu estou aqui te esperando. Aí você sai por aí, pode aparecer um cigarrinho para você fumar. Não. Pode aparecer uma cachaçinha para você beber. Não, não vou fazer isso não. Pode aparecer uma mulher para você adulterar. Você, não vou. Pode aparecer um homem que possa chamar sua atenção, mulher, para você errar. Mas você diz, não, eu não vou cair nessa. Por quê? Isso daí é Deus dentro, me despertando e te despertando. Nós não queremos fazer a coisa errada. Não queremos, porque nós damos graças a Deus pelo que Ele nos perdoou. E Ele está dizendo, se alguma coisa você falhar, venha a mim. Não pense que Deus vai te tratar como um réu. Não, venha a mim. Eu já advoguei sua causa, já fui seu advogado, hoje eu sou juiz, mas tem uma coisa, o caso está encerrado. O profeta pregou essa mensagem, dizendo sobre o sinal, diz o caso está encerrado. Aquele que era o nosso advogado, ele também é o nosso juiz e o nosso jurado. Ele se tornou tudo. Então não tem perigo mais, porque o caso está terminado. Amém? Deixa eu falar de uma pessoa em companhia errada. Abel. Se você ler na Bíblia, Abel era um homem espiritual também. Mas ele estava em companhia errada. Com quem Abel andou? Aí? Vocês lembram com quem Abel andou? Com Caim. Olha, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 84, no finalzinho do parágrafo, ele diz assim, ó, porém, quando Caim matou Abel, Deus lhe deu a Sete em seu lugar, que foi um tipo do justo para redimir, sendo morto e ressuscitado novamente. Note bem, não foi da primeira semente natural pela qual eles morreram. Tem sua mente aberta, a primeira semente da semente natural, assim comumente, é tipo da igreja moderna, Abel, falando de natural. Para preservar essa linha de vida, Abel teve que morrer para dar lugar a outro. Sempre o crente deve pensar, é o novo nascimento. Eu tenho que morrer para dar lugar ao novo nascimento. Ao novo Osmar que tem aqui. O verdadeiro Osmar não é esse de fora, é o de dentro. A verdadeira pessoa que é você, não é a de fora, é a de dentro. Amém? Para preservar a linha de vida, Abel teve que morrer para dar lugar a outro. Tem que ser o novo nascimento. O captaram? Talvez o haja entendido.
Irmão Brana gostava até de ficar repetindo as coisas, ver se as pessoas captaram aquilo. Ele diz, não é o natural, é o espiritual. Você pode ver que no tempo de Abel, quando ele andou com Caim, ele não teve abertura de mente para saber o que o seu irmão ia matá-lo. Ele estava em má companhia. Ah, mas é meu irmão. Ó, irmãos, ter um irmão Caim não é fácil, hein? Porque de uma hora para outra ele ira e te mata. Agora, hoje não é morte física, não, é morte espiritual. Ele te mata espiritualmente. E ali estava Caim, não dava demonstração tão clara para Abel. Eu estou notando aqui, um homem espiritual, ele deve ter uma percepção melhor. E Abel não conseguiu ver no seu irmão, Caim, aquela maldade. Abel não conseguiu ver. Então andava com seu irmão para lá e para cá, dava as costas para seu irmão. Ele achava que era seu irmão de verdade. Não importa, eu posso dar as costas para ele, posso conversar com ele, posso virar as costas. E não tem problema algum. Oh, mas não faça isso com o irmão Caim. E o Abel fez isto e o Caim pegou e o matou. Ele era espiritual. Você vai encontrar que era espiritual. Você vai encontrar que Josafá era bom e era espiritual, mas estava em má companhia. Abel era espiritual. Você vai na Bíblia e vê que ele era espiritual e era um homem de revelação. Ele não teve discernimento com quem andar. Tem coisa que precisa ter discernimento com quem eu ando. Eu tenho revelação. Você diz, olha, eu tenho a revelação de 7 trovões. Eu tenho a revelação do novo nome. Agora, você tem revelação com quem você anda? Você tem revelação com quem você vive? Você tem discernimento para isso? Você tem revelação de trovões, uma coisa esplêndida. Mas e as outras que são menores e que podem matar a sua vida? Você está tendo discernimento daquilo e anda. Você pode andar, você vai para o seu trabalho. O seu trabalho é lugar de ganha-pão. É lugar de labor. Mas lá dentro você tem que ter discernimento. No seu trabalho você tem discernimento. O patrão te chamar para um churrasco. Coisa boa, né, irmão? Já pensou bem, se a gente está difícil, está comendo só chuchu e abobrinha. E aí o patrão, uma hora, e diz, fulano, eu quero que você vai num churrasco, preparei um churrasco para você. Aí você diz, que coisa, rapaz, eu vou no churrasco. O patrão me convidou. Faltou discernimento. Faltou discernimento. Você não sabe que o patrão toma cerveja. Você não sabe que pode acontecer coisa errada lá. Você não sabe que lá não é o seu lugar. Mas também vocês falam de tudo. Você tem que notar as coisas que as pessoas não têm discernimento. Elas são reveladas. Ela diz que conhece a 3ª etapa, 7 trovões. Mas não tem discernimento com quem anda. Não tem discernimento com quem vive. Deu uma carninha para nós. Não é que nós estamos com fome, não. Mas muitas vezes é a fome de uma posição. É a fome da fama. Só dos outros saber. Eu estou lá do fulano. Josafá achou que era uma grande coisa. Eles vão vir ao lado do rei de Israel. Coisa boa. Aí vem o profeta William Branham e diz, Josafá, um homem bom em má companhia. Um homem espiritual em má companhia. É isso que nós temos que aprender, viver numa boa companhia, chamar a companhia da palavra. O irmão, cada coisa, se nós conversamos, irmão, e cada coisa que nós conversamos, se a coisa sair um pouquinho fora, é só a gente falar, irmão, você já viu o que o irmão Brana fala sobre esse assunto? Coisa boa. Sobre esse assunto, parece que você está vendo esse assunto aí de uma forma, mas você já viu na mensagem que o irmão Brana diz assim, assim? Isso é bom. A nossa conversação vai poder aperfeiçoar nossa companhia. O nosso irmão, a nossa irmã que está ao nosso lado, que está nos ouvindo, que está andando conosco, comendo conosco. Vamos então olhar isto. Amém? Já está longe assim? Eu estou escutando agora? Não haveria mais um. Josafá diz, não haveria mais um. No tempo dos pentecostais, quando todo mundo estava no auge, o eleito dizia, mas não há mais um. Diz, sim, tem mais um. Só que ele chama Brana.
Ele não é do movimento pentecostal? Não, ele fica no meio de todo mundo. Mas ele tem uma mensagem de destaque. Quando o irmão Brana curava enfermos e expulsava demônio, o profeta Brana, aleluia, um grande homem de Deus. O dia que abriu os 7 selos, que mostrou que a denominação é do diabo, irmãos, isso já começou em 60, 61, já começou apertando as correias, quando Deus manifestou lá no tabernáculo Brana e desenhou as 7 eras da igreja, como o irmão Brana havia desenhado. Eles viram a mão desenhando lá na parede. Você já pensou bem isso? Que vindicação da mensagem do profeta? E agora ele tinha uma mensagem superior àquela. A mensagem dos 7 selos era superior às 70 semanas de Daniel. Era superior às 7 eras da igreja. Que foi escrito com a mão de Deus na parede. Mas a mão de Deus escrevendo na parede estava escrevendo o final da era gentia. Quando aconteceu isso no tempo de Daniel, quando a mão escreveu na parede, era o final do reino gentio. O seu reino vai passar aos medos e persas. Vai perder o reino, se a Babilônia agora perde seu reino. Mas crendo que era um grande reinado, não deram ouvido àquilo. Era uma língua, até uma língua estranha que foi escrito na parede. Foi preciso chamar Daniel para interpretar aquela língua. E agora no tempo de tantas línguas, quando veio o irmão Brana, tantas línguas porque o povo pentecostal, todo mundo falando em línguas, profetizando. Aí chega uma língua de um profeta de Deus, como Daniel foi naquele tempo do rei Nabucodonosor. Aqui vem também William Brana no tempo da igreja católica, no tempo da igreja pentecostal, e todos mexendo em línguas. E vem um profeta e dá o discernimento, a interpretação, até daquilo que estava escrito nas entrelinhas da Bíblia, porque pelo que se lê em Apocalipse, nem escrito estava os 7 trovões, mas o profeta veio e diz, estava lá dentro, é que não podíamos ver, mas está dentro da Bíblia, porque a Bíblia é um livro completo, ela não falta uma palavra e não passa nada. Por isso, quando veio a revelação dos 7 trovões, quando o profeta pregou, não podia aumentar nada. Teve uma pessoa que disse para o irmão Brana, você pode escrever uma Bíblia. Você pode escrever o 23º capítulo de Apocalipse. Seria muito bom, o irmão Brana diz, bom, só que não posso. Não, mas você tem qualidade para isso. Ele diz, não importa quanta qualidade eu tenha. Está escrito no capítulo 22 de Apocalipse que não pode aumentar nem diminuir. Então não posso escrever nada. O próprio profeta disse, se o Espírito Santo hoje fosse escrever uma Bíblia, ele escreveria a mesma que nós temos. Porque nem Deus pode mudar. Essa Bíblia, ela é a verdade. O que nós temos hoje é o que o mundo precisa, mas eles não dão valor. É o que os crentes precisam, mas eles não dão valor. É o que o povo da mensagem precisa, mas eles não dão valor. O que o William Brana tinha era aquele mais um. Tem mais um para nós consultar? Tem William Brana. Só que ele prega batismo em nome de Jesus Cristo. Ele diz que Deus vai revelar os selos. Isso foi no tempo do irmão Brana. Ele está dizendo essas coisas, que os tempos dos mistérios, que ele vai revelar os mistérios, tem um ministério para revelar mistérios nesse tempo final. Tem mais um, mas eles não gostavam. Os pentecostais só gostavam do irmão Brana quando o irmão Brana mandava, como mandou para as Assembleias de Deus, quase 500 mil de crentes. O irmão Brana foi para a igreja das Assembleias, ele mandava para lá porque ele não tinha pregador para pastorear aquele povo. Onde ele pregava, ele indicava uma das melhores naquele dia. Porque hoje está tudo igual. Meus irmãos, vamos terminar aqui, porque agora eu não tenho muito tempo mais. Haveria mais um, depois que nós já tivemos a mensagem no Brasil, depois que nós já tivemos grandes pregadores, depois que o pastor Joaquim pregou esta mensagem, evangelizou o Brasil e mais 7 países vizinhos, ainda estávamos clamando, mas não tem mais um. É a mesma coisa dos dias de Acabe, mas não tem mais um. Tem um aí, mas ele prega que o cordeiro saiu do trono, prega que a intercessão terminou, prega que os trovões foram revelados e que Deus tem um novo nome. Aí eles não gostam disso também. Não haverá mais um. Eu estou aqui, a própria Escritura. Foi que o rei disse, rei Josafá, para o rei Acabe. Não tem mais um.
Eu quero mais um para nós consultar. Depois de tanta coisa que nós já ouvimos no Brasil, tem mais um? Tem. Agora, esta mensagem, a terceira etapa que o profeta pregou, é para mostrar esta abertura que nós precisávamos. Tem mais um? Tem. Mas sabe o que é os 7 trovões? Isso é você mesmo, não precisa pôr eu não, você. Tem mais um? Porque nós somos um agora. Somos um, em Cristo somos um. Somos um na revelação. O que nós precisamos aprender, irmãos? Assim como o falso profeta, há uma, fala uma voz. São 400, mas fala uma voz só. Os 400 falam uma voz só. Por que que no meio do povo de Deus, se tiver 30, tem que formar 30 grupos? Qual o problema? É que eles lá têm mais respeito e sabem mais crer numa pessoa do que nós mesmos. Nós precisávamos aprender a crer mesmo no que o profeta pregou, no que o profeta deixou, porque aí não precisava fazer vários grupos. Nós a um falávamos uma voz só. Porque se todos nós falávamos, 7 trovões foram revelados. Por quê? O William Branham falou que foi. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. O William Branham falou, falamos igual. O que é a terceira etapa? Uns dizem, vai vir. Não, para de falar que vai vir. O William Branham diz, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Já está tudo. Se todos nós falássemos uma só voz, só que não fala. Gente, o povo quer formar só má companhia. Só má companhia. Deveria falar uma voz. Quem falava a voz de Micaías? O Acabe não falava. Era um na nação. Quem prega esta revelação que o William Branham pregou, que o último eleito entrava para revelar os 7 selos? É um na nação. Nós temos que acompanhar isso. Nós somos um. Eu não quero que você seja 2 comigo, não. Eu quero que nós sejamos um. Porque se os falsos podem juntar 400 e ser um, por que nós não podemos juntar 10, 20, 100, 500 e ser um também? Ser um dentro da mensagem correta. Ser um para falar o que Micaías falou, para falar o que irmão Branham falou. Ser um para dizer a mesma coisa. Se o irmão Branham diz o que é os 7 trovões, você vai e diz também. Se o irmão Branham diz o que é a terceira etapa, você pega e diz a mesma coisa. Amém. Outra coisa, para encerrar. Se o irmão Branham, que com ele aconteceu, dele pregar a terceira etapa e a vinda do Senhor foi nos dias dele. E o irmão Branham, nos dias dele, não parou de tomar ceia nem de dar ceia. Então nós não devemos parar também. Quer dizer, não adianta você formar uma doutrina e que nem o William Branham fez. Se eu pregar o que são os 7 trovões, o William Branham pregou. Se eu pregar o que é a terceira etapa, o William Branham pregou. Mas se eu pregar, vocês não precisam tomar a ceia mais, porque Jesus já veio, o William Branham não pregou. Não acho um parágrafo para apoiar minha mente. Não acho um parágrafo. Então não adianta. Adiantaria eu fazer isso? Não adianta. Não é ser contra as pessoas. Nós temos que formar um com a palavra. Nós somos um com a palavra. Se o William Branham mostrou o que é real para nós, nós vamos ficar com aquilo que o William Branham mostrou. As partes da revelação, ele veio para isso. Porque o William Branham não veio para nos salvar, ainda que a mensagem revelada te salva. Mas o William Branham em si, ele não veio para te salvar, ele veio para pregar Jesus Cristo Salvador, para te indicar Jesus Cristo, isto é claro, e você chegou e foi perdoado e foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso foi o que o William Branham veio para te mostrar. Mas os pentecostais mostravam, eles mostravam para nós 3 pessoas. O William Branham veio mostrar para nós o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E depois provar para nós, nos selos, que Deus ia descer em carne na terra outra vez, para fazer um trabalho. Não mais um trabalho de remissão, como eu preguei da outra vez aqui, eu não trouxe nenhum CD agora, daquela mensagem. Não para fazer um trabalho de remissão. William Branham veio fazer um trabalho de revelação. Remissão, Jesus já fez. Já está tudo feito. É a mesma coisa hoje eu falar para vocês, irmãos, eu vou revelar os 7 trovões. Eu sou um mentiroso. Por quê? Porque eu não vou revelar. O William Branham já revelou.
Eu não vou revelar para vocês o que é a terceira etapa. O William Branham já revelou. Eu vou só falar para vocês o que o William Branham falou. Então assim foi o que o William Branham fez. Ele falou para nós o que Jesus falou, o que Pedro pregou. Trouxe tudo para nós a doutrina apostólica, porque outra doutrina seria contrário à palavra de Deus. Amém? Isto para nós é a verdade. Deixa a companhia errada e toma a companhia certa. Deixa a interpretação e tome a revelação. Pai Celestial, ajuda cada um de nós a receber melhor esta palavra, observar melhor estas pregações. Tira de nós qualquer coisa ruim. Nós queremos o que presta. Nós queremos a boa companhia, Senhor. E se a irmã, o irmão, não tem a companhia correta, ajuda, Pai, para que possa mudar a mente de cada um de nós. O Senhor profeta ensinou isso. Nós não estamos aqui para mudar a mente de Deus, mas que a palavra de Deus mude a nossa mente, para falarmos igual a sua palavra fala, porque qualquer coisa que fala contrária à sua palavra não é de Deus. Então nós queremos a companhia da palavra na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.